ali eu falei de Pinel, e Pinel, ele teve, aqui para encerrar, ele teve um aluno, e o aluno dele era Jean-Étienne Esquirol, o nome é Esquirol. Aí ele descreveu a demência, como já tinha o professor dele feito, e ele colocou a demência como uma doença cerebral de perda dos sentidos, do interesse e da inteligência. E, olhem muito bem o que está embaixo, ele é cognominado, graças a Deus, e hoje em dia talvez as pessoas aprendam a conhecer, ele é o que fez o surgimento da psiquiatria contemporânea. A maneira de nós, os psiquiatras, até hoje trabalharmos, ele foi o grande sujeito. O sujeito é esse aqui, outro que não tem fotografia dele por nada, e a gente cata, hoje em dia tem o tal da internet, né? Só que eu tinha em alguns livros. E uma outra coisa interessante, aqui tem os livros que ele escrevia, como eu coloquei antes, e no caso agora, nós temos um sujeito, quando eu digo sujeito, um grande cavalheiro. O Pinel, depois o Esquirol, aquela sequência, eles chegaram, eles foram, digamos assim, de 1800, 1900, e esse aqui, que eu estou colocando para vocês, Kraepelin, ele conheceu também, no caso, o famoso Alzheimer, que eu não falei dele ainda, ele era amigo de Alzheimer, eles eram do território alemão, e esse Kraepelin era considerado o grande catedrático da época. O Alzheimer e esses outros eram menos, vamos dizer assim, importantes socialmente, se é que se pode colocar, eram grandes médicos. E o Kraepelin foi ele que fez uma coisa, ele colocou o termo de demência precoce. Demência precoce foi o primeiro nome dado à doença de Alzheimer, e, no caso, considera-se, digamos assim, aí o Kraepelin como criador da moderna psiquiatria, não é da psiquiatria só, da moderna psiquiatria e da genética psiquiátrica. Vejam bem, hoje nós estamos discutindo genética psiquiátrica e esse cavalheiro ali, no final do século XIX, ele colocou as coisas. E aqui vocês têm a figura do dito cujo, eu acho linda essa gravura aqui, onde eles colocam o rosto dele e esse rosto com um monte de rostos na frente. Por que eles fizeram esse quadro aí? Eu vi a interpretação do quadro na Alemanha. Eles fizeram isso aí em função de uma coisa simples, de mostrar tudo, todas as mentes que passaram pela mente dele. Se vocês verem, observarem ali, tem montes de rostos, tudo que ele deve ter visto, ouvido e pensado para chegar a ser, ele é o sistematizador da psiquiatria moderna, né? E, no caso, só para encerrar de hoje, vejam bem, aqui está assim, mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer foi o Kraepelin, esse importante aí, que colocou Alzheimer, que eu não falei ainda do principal, que vem nos próximos capítulos, né? Mas o Kraepelin, Kraepelin, eu tinha colocado Alzheimer, eram amigos, tinham um relacionamento, ele colocou que seria uma patologia específica do cérebro, subjacente com várias doenças psiquiátricas, e hoje em dia dá para dizer que Kraepelin, ele foi o co-descobridor da doença de Alzheimer, no caso, porque, de uma certa forma, ele pegou, no caso, Alzheimer era uma pessoa menos conhecida, e o Kraepelin era famosíssimo, e ele juntou tudo e colocou a nível da psiquiatria ou da medicina mundial que existia na época. E aqui, se vocês quiserem saber, esse cavalheiro aqui é Kraepelin. Esse homem aqui, eu diria que ele, se existe tijolos básicos da psiquiatria, ele é a laje que cimentou todas essas coisas que nós temos hoje em dia, pela coragem, pela elegância. Eu já li toda a biografia dele, ele seria, digamos assim, aquilo que eu diria um príncipe. Príncipe no sentido não de nobre, mas príncipe no sentido de educação, correção e, claro, de sabedoria. Então, muito obrigada pela tarde de vocês, ou pela manhã, e o que eu espero agora nos próximos dias, o que eu fiz até agora, eu falei
como é que vinha vindo a história do Alzheimer. Mas o próprio Alzheimer eu ainda não coloquei aqui. Porque se eu não sei de onde é a fonte de alguém, a minha fonte eu sei onde é que ela está. E se eu for ler os livros de psiquiatria, aquela coisa toda, minhas fontes foram Henriet, José López Ibor, quer dizer, aqueles professores que me ensinaram e que me trouxeram aqui. E eu acho que a gente, quando vai no Alzheimer, nós temos que ver quem é que foi levando até o ponto que Alzheimer pudesse, com o auxílio, com a interação, com a troca de impressões com todos, ele pudesse transformar isso aí que hoje em dia é alguma coisa que eu já falei para vocês, mas em todo caso vale repetir, 1.300.000 Alzheimer codificado no Brasil. E, repetindo uma coisa que eu tenho falado muito nessas semanas agora, para encerrar, na 23ª semana de Alzheimer, que aconteceu na 3ª semana em Amsterdã, na Holanda, foi colocado uma postulação pelos ingleses de que, a partir de um determinado momento, já está na Câmara de Comuns, aquela coisa toda, que as pessoas que tivessem Alzheimer tivessem a seguinte situação, resumidamente: um filho, um médico, neurologista ou psiquiatra, um advogado, os três, isso já colocado, os três juntos, assinando, levando ao juiz, seria promovida a eutanásia da pessoa que teria Alzheimer. Ou seja, eu tenho 75 anos, se quando eu fizer 77 anos eu começar a ter Alzheimer, vejam bem, eu fui educadora, eu estou com 50 anos de medicina, eu sou professora, aquelas coisas lá, tudo que a gente fica na universidade, importante, nunca tive cargo, digamos assim, político, sempre tive cargos acadêmicos. Se a postulação deles funcionar, de repente, aos 97 anos com Alzheimer, eu poderia ser, de uma certa forma, sofrer a eutanásia, porque eu não estaria valendo nada para o Estado, não teria mais sendo útil. Isso aí já começou num lugar do mundo. E, agora, só para encerrar realmente, eu já vi começar tanta coisa no mundo. De repente começa um nazista, e quando nós vemos um nazista, está dominando o mundo. Um disso está dominando o mundo. Então, no momento em que o Alzheimer começa a ser codificado como algo que é inútil, essa ideia pode se espalhar. Me perdoem se eu fui muito chata hoje, se eu conversei demais, mas na realidade eu quis colocar a mãe que eu sou, a pessoa que eu sou, e o que poderia acontecer comigo se por eventualidade eu tivesse Alzheimer. Isso é uma maneira de começar a explicar para vocês como é que seria isto comigo. Sinceramente, eu não gostaria que acabasse comigo. Eu gostaria que me deixassem quietinha lá num lugar, aquela coisa toda, mas que ninguém fizesse isso que eu coloquei para vocês. Uma boa tarde e muito obrigada.